anteriores sobre Daniel, a gente viu que o que Deus fez na vida dele, pela fidelidade, por ele buscar Deus, por ele buscar as coisas de Deus, pelo período que ele se consagrava a Deus em oração, procurando ser correto, justo, né? E fazer as coisas, não se contaminar com as coisas, com outros deuses, com outras coisas que traziam maldição sobre a vida dele. Então ele, diante de Deus, ele era agraciado. Deus não via nada de errado na vida dele, né? E livrou ele várias vezes, né? Livrou os amigos dele na Babilônia, livrou ele na Pérsia. E em cada uma dessas situações a gente vê a mão de Deus, um Deus que está ali para livrar quem são os seus, né? Então eu vou falar agora do capítulo que fala dos 21 dias de jejum e oração, né? Então, para vocês, esses vídeos que eu falei anteriormente, é para vocês terem uma noção do que Deus faz, né? E dos passos, como que era Daniel, quem era ele, a consagração que ele teve na vida dele para chegar a isso. Então o livro de Daniel é um livro de profecia, que muitos falam, né? Muito revelador, e tem esses trechos com muitas lições de fé, do que realmente, né, Deus faz na vida de quem é fiel a Ele. Então eu vou ler o versículo, o capítulo 10, começando no 1 aqui, a gente vai até o 15, eu vou comentando. Depois, se você tiver, você abre e vai acompanhando, e depois você lê ele sozinho, tá? Então aqui, capítulo 10, a visão de homem. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. 3 semanas, né? 21 dias. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande Tigre, do rio Tigre. Levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de alface. O seu corpo era como berilho, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz de sua palavra como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certamente não me tocou, e fez com que me levantasse tremendo sobre os seus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui está a relação dos 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando-lhe comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci, né? Ficou calado. Então, nesse trecho
Daniel, no capítulo 10, do versículo 1 ao 15, ele fala que Daniel teve uma visão que os outros homens não teve, porque ele estava em jejum já há 21 dias, né, orando para Deus, por causa daquela revelação que deram para ele lá, de uma guerra, e aquilo entristeceu muito ele, e para aquilo não acontecer ele estava jejuando, orando e pedindo para Deus, e Deus mandou um anjo que só ele viu, né? E esse anjo falou que estava guerreando, né, por 21 dias, né? Deus tinha escutado a oração dele, e esse anjo estava guerreando com um príncipe. Na Bíblia ele fala de principados. Esses principados são posições, né, no mundo espiritual. A gente vai falar um pouquinho para frente sobre isso. São posições que existem no mundo espiritual, e principados do mal, principados do bem, que são de Deus. Esses principados maus, demônios, eles agem para dominar uma região, um povo, subjugar, influenciar mentalmente e fechar os olhos dessas pessoas. E esse demônio que agia ali, Deus mandou um anjo, né, para combater ele. E ele estava resistindo muito, Deus mandou Miguel, general dos exércitos dele, para ir lá e ajudar e vencer aquele principado e derrotar ele, para que a oração de Daniel fosse ouvida. Então isso é muito importante, que a gente ora, a gente busca. Tem coisas que são mais, até depois a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Jesus fala que tem demônios, tem coisas que na nossa vida que só saem com muito jejum e oração. Então a gente tem que buscar isso, né, e persistir nisso, não desistir, porque Deus está ouvindo a nossa oração. Existe no mundo espiritual uma luta muito grande, e essa luta é com jejum e oração. A gente faz parte disso, a gente faz parte dessa vitória, preparação, luta e consagração. E isso que Deus quer. Então a igreja, você ser uma bênção, orando, jejuando-se, né, pela tua família, tendo cobertura pelo teu pastor, orando pela tua nação. Nossa nação muda, se transforma quando a gente ora por ela. Aquelas coisas que dominam a mente das pessoas, que fazem as pessoas olharem as coisas de uma maneira errada, que subjugam essa influência satânica. Então isso aí é quebrada com muito jejum e oração. Então é o poder de Deus transformando as coisas. Então esses 21 dias de jejum e oração é transformador. E isso que Deus quer que a gente faça, uma vida de consagração, como Daniel fez, e provar tudo isso, né? Provar que existe um Deus vivo, verdadeiro, que está agindo, não é um Deus morto, um Deus vivo. Você vai provar isso se aproximando de Deus, né? Se aproximando de Deus, corrigindo a tua vida, né? Não quer dizer que você não vai errar, não vai pecar, vai. É isso, minha vida inteira eu tive, só que eu tenho a consciência, né, que Jesus Cristo já me perdoou todos os pecados, e toda vez que eu errar, eu tenho que ir de coração humilde e pedir perdão, e Deus vai continuar me usando, me transformando. Então esse é o objetivo dos 21 dias, né? Quebrar toda e qualquer força, toda e qualquer resistência que impede que a tua vida progrida, que a vida dos teus amados progrida, para que as coisas sejam atendidas, né, na nossa vida. Então esse é o objetivo de Deus para mim e para a tua vida. Vamos para os próximos passos.